Hello, everybody! Welcome to our new class. Sejam bem-vindos à nossa nova aula. Hoje a gente vai dar continuidade aos assuntos e nós vamos aprender dois assuntos novos: places e transportation. Let's start. What's the relationship with our city project? Qual é a relação do nosso projeto da cidade? Toda. Porque uma cidade é composta de places, que são lugares, tá? Cinema, teatro, shopping, parque. E a gente precisa saber definir essas coisas. E você se move na cidade a partir de seus transports, que compõem a transportation de uma cidade. Então, ônibus, carros, bicicletas, aviões, para chegar ou sair da cidade de outros lugares, enfim. Então, a cidade sempre tem seus places, que são importantíssimos para seu desenvolvimento, e sempre tem sua transportation, importantíssimo para que seus cidadãos consigam sair e voltar de outros places. So, to start, places. Para começar, places, tá? Eu dividi a cidade em algumas outras aulas minhas, as cidades em algumas outras aulas minhas, em três tipos, que tem lugares específicos e outros mais gerais, tá? O primeiro tipo de cidade que a gente vai entender é coastal cities. O que são coastal cities? Coast, que vem de coastal, significa costa, a costa do país, ou do estado, enfim. So, coastal cities são cidades que estão na costa, e aqui no Brasil a gente chama de cidades litorâneas. We have some examples: Fortaleza, Praia do Forte e Rio de Janeiro. Esses são exemplos de cidades litorâneas, cidades da costa, tá? E tem dois lugares que são bem representativos da maioria das cidades litorâneas pelo país. São eles: beaches and natural touristic spots. Se a gente for parar para pensar, muitas cidades por aí têm pontos turísticos naturais. Porém, as cidades litorâneas, em sua maioria, é muito representada por ser um ponto muito conhecido entre turistas de visitação. Então, como essas cidades ganham muito dinheiro com o turismo, muitos dos pontos turísticos naturais deles são extremamente valorizados para poder atrair, além das praias que nós temos que são maravilhosas, outros turistas com outras intenções em nossas cidades. Então, se for ver Salvador, se for ver Rio de Janeiro, se for ver Fortaleza, Praia do Forte, enfim, existem muitos pontos naturais turísticos que são muito valorizados para poder atrair ainda mais pessoas de fora para que visitem e conheçam. And of course, we have the beaches. Uma cidade litorânea é representada por ter praia, por isso que se chama cidade litorânea, porque fica no litoral, e no litoral é onde se formam as praias. Então, um ponto que é quase exclusivo de cidades turísticas são suas beaches. Metropolises are the second type of cities we're gonna study. As metrópoles são o segundo tipo de cidade que nós vamos estudar aqui nessa aula. Nós temos três outros exemplos de cidades metropolitanas: São Paulo, Manaus e Curitiba. Essas são três grandes cidades aqui do Brasil, são grandes metrópoles, tá? São consideradas grandes metrópoles aqui do Brasil. Inclusive São Paulo é a maior cidade brasileira. Quais são os dois pontos representativos de cidades metropolitanas, de metrópoles? Normalmente, em cidades metropolitanas, em grandes metrópoles, nós temos esses dois pontos que são os stadiums and the big companies. So, the stadiums são lugares onde você pode ter eventos gigantescos, como shows, como jogos, enfim, eventos enormes que atraem turistas para ferver a cultura das metrópoles. As metrópoles, elas se baseiam muito em sua cultura, porque como eles são muito grandes, então eles têm muitos lugares que podem trazer coisas incríveis de representatividade cultural muito forte. E, of course, nós temos as big companies. Por isso que dizem que cidades grandes são ótimos lugares para você trabalhar. Porque São Paulo, Manaus e Curitibas da vida, nós temos presença de grandes empresas que atraem muitas pessoas exatamente com essa intenção, de poder trabalhar em locais muito respeitados
e com boa presença internacional. And to finish, we have the country towns. As country towns aqui no Brasil a gente conhece como interior, como cidades do interior. E os 3 exemplos que nós temos são Cruz das Almas, Feira de Santana e Barreira. São os exemplos que nós trouxemos para representar esses 2 places que a gente vai ver agora. Farms, que são aqueles lugares onde a gente pode criar animais, criar plantações, fazendas. E as famosas inns. Se você já jogou jogos medievais, se você já leu livros em inglês medievais, eles falam muito das inns. As inns são lugares que você pode ficar e dormir, alugar um quarto e dormir. Pousadas. As cidades do interior são muito representadas pelas pousadas. Por quê? Por falta daqueles grandes hotéis que não investem tanto nos interiores, pelo menos não em sua maioria. Nós temos pessoas, casas familiares, que transformam-se em pousadas para poder ganhar um dinheirinho a mais com a visitação de turistas. Além desses places que são muito representativos desses tipos de cidade, nós temos os places um pouco mais gerais. São aqueles que a gente vai aprender agora e que nós podemos encontrar em quase todo tipo de cidade. Será que você consegue pensar em alguns exemplos que você tem aí com você? So, let's see. What kind of places are we going to learn now? Well, we have this list here. Movie theater, school, amusement park, shopping mall, restaurant, and a friend's house. Let's understand everything about them. Bora entender tudo sobre eles. Então, para iniciar, a gente tem o Movie Theater. O que é um Movie Theater? Movie Theater é um lugar onde você vai para poder assistir filmes que são lançados com certa frequência hoje em dia. E nos tempos atuais, nós temos uma diferença bem interessante dos cinemas antigos. Até nos Estados Unidos, eu acho que ainda é assim, não. Ainda temos lugares onde isso acontece. E aqui também, se for em algumas cidades do interior, você também encontra, que são aqueles cinemas que são só cinemas. São prédios, são galpões, são lugares onde você só tem o cinema. Hoje em dia a gente está muito acostumado com esses cinemas dentro de shoppings, que a gente tem o UCI, a gente tem o Cinépolis, a gente tem o Cinemark, pelo menos por aqui, por Salvador, por Lauro de Freitas. E é inclusive por isso que se chama ainda de Movie Theater, um teatro de cinemas, porque você tem aquela construção dedicada única e exclusivamente a você passar filmes. Mas tem uma outra forma que a gente pode usar para se referir aos movie theaters, que são, e eu voltando aqui com minha letra horrorosa, porque enfim eu sinto saudade, the movies. Você pode dizer que você vai para the movies só, sem precisar dizer movie theater. Second one que a gente tem, o segundo que a gente tem, vocês já conhecem bastante, é school, que a maioria de vocês está com saudade, né, da nossa Talk Education, que é a nossa school. Third one, we have the amusement park. O que é um amusement park? Por aqui vocês já podem saber que é um parque, mas que tipo de parque é? O que é um amusement? Amusement vem da palavra amuse. Amuse é um verbo que significa, ao invés de traduzir, eu vou explicar o que é amuse. Quando você amuse alguém, você chama a atenção da pessoa de forma que ela fique vidrada em você. Então, quando você está amused, você assim, uau, você está vidrado, você está interessado, porque é uma coisa muito interessante, uma coisa que chama a sua atenção e nada consegue tirar a sua atenção dela. Esse aqui é o amuse. Então, amusement park é um parque que vai te deixar, meu Deus, porque tem muitas luzes, tem muitas coisas. E aqui no Brasil, a gente chama de parque de diversões. A shopping mall, o lugar favorito de muitos de vocês. O shopping mall vocês já sabem o que é o nosso querido shopping. A única coisa que eu quero chamar a atenção aqui é qual a diferença de chamar de shopping e qual a diferença de chamar de shopping mall. Se essa palavra shopping é em inglês, por que que em inglês a gente não pode só chamar de shopping? Porque shopping, actually, é um verbo. Tá vendo que tem ing aqui? Isso é um gerúndio. E shop é comprar. Então, shopping mall é um mall de compras, tá? E mall realmente é como se fosse esse local com várias lojas para você ir e comprar várias coisas. Tanto que, em inglês, nós podemos chamar o shopping mall apenas de mall. I'm going to the mall.
Mall é uma forma de se referir a shopping sem precisar usar essa primeira palavra aqui. Restaurant, just like in Portuguese, mas sem o E. Restaurant, it's a place where you eat food, where you order food and you eat. É um lugar que você come, é o nosso famoso restaurante. E a friend's house, um lugar muito importante na cidade, que é a casa de algum amigo nosso, de alguma amiga nossa. Eu trouxe a friend's house aqui porque tem uma forma bem específica em inglês para você se referir à casa de alguém. Vamos imaginar que você está indo para a casa de Reginalda, tá? Você pode dizer que você está indo para Reginalda's house ou você pode dizer que você está indo para Reginalda's. Só dizer isso, I'm going to Reginalda's. Só, não precisa nem dizer que é house. Então se liga nisso, porque inclusive a gente vai usar esse exemplo para aprender uma coisa nova aqui. Olha só. Tudo bem, vocês venceram, não vou mais usar canetinha para fazer as palavras. Eu escrevi bonitinho aqui Reginaldas para a gente conseguir entender a parte gramatical que é tão importante aqui da nossa aula. Como é que você diz que você vai para algum lugar? Tem uma estrutura muito interessante que a gente vai usar em praticamente todas as situações nas quais a gente está se referindo ao ato de se mover de um lugar para outro. Ok? We have here Reginaldas. Bora dizer que nós vamos para a casa de Reginalda. Ok? Let's see. I go to Reginalda's. Tá? Essa é a estrutura aí que a gente vai usar hoje, a estrutura que a gente vai usar na próxima aula e a estrutura do seu homework de hoje, mas já já a gente fala disso. So we have here the subject. A gente tem um sujeito. I. Eu. Que você pode trocar por qualquer outro sujeito que você quiser. Go. Go é um verbo que vocês já conhecem, que se refere ao movimento da pessoa, de sair de um lugar e ir para outro. A equivalência em português é ir, tá? É o verbo ir que você flexiona dependendo do sujeito. So, I go. Eu vou, porque é simple present. To. To vai ser a nossa preposição que vai vir junto com go. Por quê? Quando você go to somewhere. A mesma coisa em português. Quando você vai a algum lugar. Então, sempre que você usa go para se referir de movimento, você tem que usar o to, porque você vai explicar aonde você vai. Então, I go to, e aqui a gente vai colocar alguns dos places que a gente aprendeu ou qualquer outro que vocês já saibam. So, I go to Reginalda's. Eu vou para a casa de Reginalda no presente, não é no futuro, tá? A gente está trabalhando com presente aqui, futuro a gente vai aprender em alguma outra aula, ok? Mas a pergunta aqui agora é, como vocês viram, já mudei o título do momento, porque agora a gente vai falar de transportation, certo? Então a pergunta é, I go to Reginalda's, ok, mas como é que você vai para a casa de Reginalda? E é aí que vai entrar os transports, os meios de transporte que nós usamos nas nossas cidades. Então a gente vai fazer uma lista aqui e a gente vai ver como é que fica quando a gente quer explicar como nós vamos para algum lugar. Let's see. Pronto, aqui a gente tem vários exemplos de transportation, são os mais comuns que nós temos nas cidades. Por que eu coloquei todos juntos e a gente não vai discutir um por um especificamente? Porque todos vão funcionar da mesma forma dentro da frase, gramaticalmente falando. Aqui a gente tem bike, que vocês já sabem o que é, car, que vocês já sabem o que é, bus, motorcycle, se vocês tiverem alguma dúvida, motorcycle é a nossa famosa moto, que é daí que veio esse nome, inclusive. We have subway, que não é aquele restaurante que a gente gosta tanto, é o nosso metrô, e nos Estados Unidos é chamado de subway. We have train, just like in Portuguese, a train, um trem. We have boat, que são barcos, plane, que a gente já sabe o que é, e o nosso foot, tá? Os nossos pés. So, how can I say the way I went to Reginalda's? Como eu posso dizer como é que eu fui para a casa de Reginalda, caso alguém pergunte? Nós temos a nossa frase, I go to Reginalda's, ok? E nós temos nossos transportes. Falta alguma coisa para unir as duas partes da frase. É uma preposição muito simples que nós vamos usar sempre quando estamos falando de transportation. Que preposição é essa? Essa daqui. By. That's it. I go to Reginalda's by bike,
by car, by bus, by motorcycle, by subway, by train, by boat, by plane. E aqui a gente tem foot. O que a gente vai fazer com foot? Com foot, a gente tem um caso muito diferente. Nós podemos dizer go to Reginaldas by foot, isso está corretíssimo, porque essa preposição by, ela se refere à forma com qual você faz a coisa, tá? Então, a forma com qual nós nos transportamos para Reginalda foi o foot. Nesse caso, o foot está servindo de ferramenta para concluirmos um objetivo. Porém, quando nós nos referimos às partes do nosso corpo, nós utilizamos outra preposição, que é a preposição on. Então, on hand, on foot, on feet, on head. Essa preposição on, ela é usada para se referir a partes do corpo também. Então, muito comumente, nós nos referimos a partes do corpo com esse on. Por isso que muitas pessoas, elas usam on foot para falar de transportation com nossos pés. Então você também pode dizer I go to Reginaldas on foot, porque é a preposição que nós usamos para partes do corpo, porém não está errado você dizer I go to Reginaldas by foot ou go to any place by foot. Por mais que algumas pessoas defendam que dizer by foot está errado, mas confie em mim que não tá. E para vocês colocarem isso em prática, o nosso primeiro link da descrição aqui embaixo é essa lista de exercícios para vocês treinarem mais o vocabulário de transportation. Mas por hoje é só. Thank you for this class. It was awesome. A gente se vê na próxima aula. Bye bye.